Olá, meus amigos, muito boa tarde. Eu sou o professor Marco Aurélio, de Desenho Geométrico, e hoje nós vamos mais uma vez falar sobre esse conteúdo tão importante para o desenho, que é traçado de retas paralelas com o uso do compasso. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o nosso compasso para traçarmos uma reta paralela a essa reta dada aqui, que passe pelo ponto P. Primeira coisa que nós fazemos é pegar o nosso compasso. Esse nosso compasso ele tem duas pontas, certo? Uma ponta seca, todos já sabem, e tem a outra ponta que é a ponta onde fica a grafite. Nesse caso, mais uma vez, eu estou deixando ela bem grossinha para facilitar a visibilidade aqui do desenho, certo? Primeira coisa que nós vamos fazer, meus queridos, vamos colocar a ponta seca no ponto P e fazer uma abertura qualquer. Eu quero traçar uma reta paralela. Então, no desenho geométrico, quanto maior for a amplitude do nosso desenho, mais perfeito ele fica. Então, fiz uma abertura qualquer com o meu compasso e eu vou fazer um arco aqui. Esse arco, ele vai cortar a minha reta aqui, nesse ponto. Agora eu vou nomear esses pontos, tá? Vou chamar esse ponto de ponto A, certo? Com essa mesma abertura do compasso, eu não posso modificar. Eu vou colocar a ponta seca aqui no ponto A e eu vou marcar um outro arco, só que no outro sentido. Esse arco ele vai ter que obrigatoriamente passar pelo ponto P. Se ele não passar pelo ponto P, é porque eu mexi na abertura do meu compasso. Eu já tenho esses dois pontos marcados, o ponto P e o ponto A. O que eu vou fazer agora? Aonde essa minha curva corta a reta, eu vou chamar de ponto B. E agora, para finalizar, eu vou abrir o meu compasso, eu colocarei a ponta seca no ponto B e eu vou colocar a ponta do compasso aqui, no ponto P. E vou levar essa medida, colocar a ponta seca no ponto A e vou fazer essa medida aqui, criando esse outro ponto aqui, que eu vou chamar de ponto C. O nosso desenho já está quase acabando, a nossa reta paralela já está quase sendo traçada. Para finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses dois pontinhos que eu marquei aqui, o ponto C e o ponto P. Eu vou marcar, eu vou fazer uma reta ligando esses dois pontos. Pronto. Aqui está a nossa reta paralela à reta dada. Ok? Vamos fazer agora um outro exemplo. Continuando a traçar retas paralelas com o uso do compasso. Agora, eu vou fazer do lado de cá. Mesmo procedimento, ponta seca no ponto P, abertura qualquer, faço um arco. Marquei esse outro ponto aqui, vou chamar de A esse ponto. Sem mexer na abertura do compasso, eu venho aqui no ponto A e eu vou fazer uma mesma curva. Essa curva ela tem que passar lá no ponto P, ok? E eu vou marcar esse outro pontinho aqui, que eu chamei de B. O que eu faço agora? Abro o meu compasso com a medida de B e de P, tá vendo? E levo aqui, boto a ponta seca no A e faço essa marcaçãozinha, criando esse outro pontinho que é o pontinho C. Para finalizar, ligamos o ponto C e o ponto P e nós temos a nossa reta paralela. Ligamos aqui, temos a nossa reta paralela. Eu estou fazendo esses desenhos com canetinhas para que a visualização fique boa. O ideal em desenho geométrico é que você utilize canetas, lápis, lápis ou lapiseira. Ok, gente? Mais um aqui para fixar bem esse conteúdo. Ponta seca no ponto P, abertura qualquer. Fiz o meu tracinho aqui, a minha curva, perdão. Marquei esse ponto aqui, ponto A.
Agora, com a mesma abertura, venho aqui no A e volto lá, ó, tem que passar no ponto P, marquei aqui esse meu ponto B, faço a abertura de B até P, trago aqui, criei esse meu ponto aqui, ó, meu ponto C, e finalmente eu vou e ligo o ponto P ao ponto C, e nós estaremos traçando dessa forma uma reta paralela à reta dada. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos traçar, ao invés de retas paralelas, nós vamos traçar uma reta perpendicular a essa reta dada que passe pelo ponto P. Vamos fazer nomeando, tá? O que eu vou fazer? Pegar o meu compasso, ponta seca no ponto P, abertura de forma que ela ultrapasse essa reta aqui, ó. Vou fazer um arco, ó. Ok, ó? Ó o arco. Fiz o arco. Marquei aqui dois pontinhos, ponto A e ponto B. E agora, o que eu vou fazer? Vou colocar a ponta seca no ponto A, posso colocar também no ponto B, tanto faz, tá? Coloco no ponto A, faço uma abertura maior do que o meio provável entre A e B aqui, ó, tá vendo? O meio estaria mais ou menos aqui. Eu faço uma abertura do meu compasso um pouquinho maior. Venho aqui, faço um arco, ok? Esse arquinho aqui, ó, posso fazer em cima também. Venho aqui no ponto B, com a mesma abertura, faço esse arco para o outro lado, tá vendo? Esse ficou quase lá saindo do desenho, né? Esse ponto aqui, ó, quando eu ligar ele até o ponto P, eu tenho aí a minha reta perpendicular. Ó, botei aqui, liguei, ó, a reta perpendicular. Vou fazer mais exemplos. Agora, esse ponto P, ele está dentro da reta. O procedimento é parecido. Ponta seca no ponto P, abertura qualquer. Eu vou fazer um arco de forma que ele corte a minha reta aqui em dois lugares, ó, tá vendo? Tá cortando aqui e tá cortando aqui. São justamente os pontos que eu preciso, ó. Chamei de ponto A, chamei de ponto B. O que eu faço agora? Ponta seca em uma das extremidades, pode ser no A ou no B, tanto faz. Abertura maior do que o meio. Veja bem, o meio nesse caso é o P. Então, ó, faço uma abertura um pouquinho maior, faço um arco, venho agora no ponto B com a mesma abertura do compasso, botei aqui no ponto B, com a mesma abertura do compasso, ó, marquei aqui, ó, esse pontinho que é o pontinho C, e finalmente, para a gente traçar perpendicular, ó, é só ligar o ponto C até o ponto P, e nós temos aí a reta perpendicular. Temos um outro caso aqui, ó, quando nós temos agora a minha reta perpendicular, ó, ela tem que passar pela extremidade, ó, pelo ponto P e pelo ponto Q. Você pode fazer de várias maneiras, tá? Mas eu vou fazer uma maneira específica, que eu já tinha até mostrado no outro vídeo anterior a esse. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a ponta seca aqui no ponto P, vou fazer uma abertura qualquer, e eu vou fazer um arco. Lembrando sempre que esses arcos que nós fazemos, quanto maior eles forem, melhor a visualização e mais fácil o desenho fica, né? Mais bonito e mais fácil do entendimento da gente. O que a gente vai fazer? Com essa mesma abertura, eu vou guardar a abertura,
vou criar aqui, ó, um pontinho chamado de ponto A. Com essa mesma abertura, eu boto a ponta seca no ponto A, venho aqui, ó, pum, marquei o meu ponto B. Com essa mesma abertura, boto a ponta seca no B, ó, venho aqui e vou marcar o ponto C. Agora é só fazer, né, aqui, ó, pegar esses dois pontos aqui, botar a ponta seca do compasso no C, poderia ser no B também, abertura maior do que o meio, faço um arquinho para cá, venho com a mesma medida no B, arquinho para lá. Aqui nós temos, ó, um ponto que eu vou chamar de ponto D. Se eu ligar, ó, o ponto D ao ponto P, eu tenho aí a nossa perpendicular. Vou fazer aqui do lado direito, ó, em Q, tá? Ponta seca no Q, abertura qualquer, vou fazer um arco, ó. Marquei aqui, ó, esse pontinho, com essa mesma abertura do compasso, eu venho aqui, ó, em E, faço mais um arquinho aqui, ó, e eu vou marcar o ponto F. Com essa mesma abertura, vou marcar o meu ponto G. Finalmente agora, ó, ponta seca no F ou em G, tanto faz, abertura maior do que o meio, faço um arco para um lado, ponta seca aqui no ponto G, arquinho para o outro lado, aonde eles se encontraram aqui, ó, chamar o nosso ponto de ponto H. Quando eu ligar o ponto H ao ponto Q, nós temos aí a nossa reta perpendicular que passa por um ponto dado. Ok? Meus amigos, muito obrigado. Espero que o entendimento tenha sido alcançado aí por todos. Tentei fazer da melhor maneira possível, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus aí. Tudo de bom. Tchau, gente.